Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos ouvintes do podcast Entendes o que estás lendo? Eu estou de volta, eu sou o Fábio, estamos numa nova jornada, numa nova viagem pela temporada 5, quinta temporada, através do livro de Levítico agora, capítulo 1, a parte 1 hoje, episódio de número 356. Vamos lá comigo? Você, convida mais gente, vamos nesta viagem juntinhos, aprender mais da palavra de Deus. Tem muita coisa legal para a gente aprender aqui do livro de Levítico, tá bom? Não despreze o Antigo Testamento, meus queridos. Tem muita lição. No Antigo Testamento é muito citado no Novo Testamento. A gente não pode desprezar, tá bom? Então vamos lá? Leia o capítulo 1 e depois vem para cá, que você vai aprender muita coisa legal nessa pregação expositiva aqui, muita teologia bíblica, tipologia da representação das sombras das coisas futuras. É isso que é muitas vezes aqui o Antigo Testamento. Então nós partimos do pressuposto, meus queridos, de que o livro de Êxodo apresenta a história da redenção. É um relato de como o Senhor libertou o povo que ele havia escolhido da escravidão e os trouxe para si. Ele contém, além disso, um relato da construção do tabernáculo ou a tenda de reunião, onde Deus propôs habitar como um peregrino no meio de um povo peregrino, e do qual emitiria suas ordens como seu guia e seu líder. Neste livro de Levítico, então, nós temos o Senhor falando da tenda da congregação, versículo 1, isto é, para um povo em relações de aliança com ele mesmo. Isso nos ajuda a entender por que o holocausto é tratado primeiro. Não apenas era a oferta mais antiga, mas deveria ser a oferta diária. Números 29 e 6. Manhã e noite era um holocausto a ser apresentado ao Senhor. Foi, portanto, manifestamente destinado a expressar o estado ou a condição apropriada daqueles que professam ser o povo da aliança de Deus. Os pobres que só podiam trazer uma ave pequena, uma pomba, uma rolinha, os representantes das aves domésticas da época, eles eram tão bem-vindos no tabernáculo quanto aqueles que podiam trazer cordeiros ou novilhos. A consagração é uma ideia que pode ser realizada em qualquer condição. A pobre viúva, com suas 2 moedinhas, o fez mais gloriosamente do que seus vizinhos no meio de sua abundância. A autoentrega completa não é prerrogativa de uma classe, mas possibilidade ideal de todos. O judeu ali, qualquer que fosse a sua posição na sociedade, ele era dirigido expressamente a inclinar-se. A sua mão era colocada sobre a cabeça de sua oferta, ou como no caso das aves, onde era fisicamente quase impossível, fazê-lo por implicação. E isso foi entendido como representando, e alguns acreditam que foi regularmente acompanhado por uma confissão de pecado. A matança ali do animal, sobre cuja cabeça os pecados foram depositados pela confissão, ele deve ter exercido sobre o ofertante uma influência muito solene. Não há nada tão adequado para nos santificar quanto o espetáculo de Jesus, para quem esses sacrifícios apontavam. Isso tudo é um tipo dele, que estava morrendo ali na cruz. Então veja que morrendo na cruz em nosso lugar, tá bom? Vamos lá, para não se perder aqui. O amor que Jesus manifestou naquela morte por nós nos constrange a viver, não para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Quando o sacerdote, por direção divina, ele aspergia o sangue
do sacrifício ao redor do altar era para indicar a aceitação por parte de Deus da vida além da morte. Indicava que Deus estava satisfeito com a substituição, que a penalidade havia sido paga pela morte da vítima e que, em consequência, o sangue, isto é, a vida, pois a vida estava no sangue, Levítico diz isso, lá no capítulo 17, versículo 11, poderia ser aceito. Essa aceitação é através de outro, e era o que esta parte do ritual implicava. Isso é bem calculado para aprofundar o sentido de consagração, pois de acordo com a tipologia bíblica, a pessoa em quem somos aceitos é aquela a quem devemos ser consagrados. É quando percebemos que somos aceitos em Cristo que nos sentimos constrangidos a nos dedicar a Ele. Um comentarista bíblico, ele observou muito pertinentemente que entre os gregos e outras nações, os holocaustos apresentados diariamente como os praticados pelos judeus eram raridades. A ideia de consagração total ela é muito ampla para uma mente pagã. A consagração parcial ela era relativamente fácil em ideia, mas uma rendição sem reservas só pode ser fruto de um ensino divino. Isso é o que significou a queima do holocausto no fogo sagrado do altar. Além disso, é um dos símbolos reconhecidos do Espírito Santo. Consequentemente, a exposição de cada porção do sacrifício ao fogo do altar representava a rendição do adorador agradecido em sua totalidade à operação de Deus, o Espírito Santo. Esta, afinal, é a essência da santificação. É a entrega de toda a nossa natureza, corpo, alma e espírito à disposição do Espírito Santo. Traga uma oferta sem defeito e coloque a sua mão sobre a cabeça para mostrar que ela é oferecida voluntariamente e está no lugar do ofertante. Será aceito para fazer expiação por você, para cobrir sua pessoa e obras com o manto da misericórdia e da justiça, para que o olhar divino se fixe em você sem nenhum desagrado. Veja que, pela graça de Deus, foi combinado que Jesus provaria a morte por todo o homem. Sua foi a única oferta que, cumprindo a vontade de Deus, santifica todos os que fazem menção ao seu nome. Põe a sua fé sobre o Salvador, regozijando-se na convicção de enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Os levitas, eles foram separados para o serviço de Jeová. Em vez de todos os primogênitos de Israel e dos levitas, os filhos de Arão deviam ministrar continuamente diante do Senhor, observando todos os seus regulamentos e mantendo a purificação constante de si mesmos, para que, sem insultar a santidade de Deus, pudessem se interpor entre ele e o seu povo. O sacerdócio, ele preencheu esse abismo entre as criaturas pecadoras e um Criador puro. Jesus Cristo, ele concentrou em si as funções sacerdotais, ele entrou no céu como nosso precursor para aspergir o sangue expiatório sobre o altar. E agora, com verdadeiro coração e plena certeza de fé, podemos nos aproximar de Deus. Os monarcas orientais muitas vezes desprezavam e rejeitavam os súditos que não conseguiam enriquecer os seus cofres reais. Mas Deus não. Ele não faz acepção de pessoas. É uma das glórias do Evangelho que tem sido pregada aos pobres e adaptado às suas necessidades. Deus espera que todo homem venha e testemunhe seu respeito e afeição. Os pobres podem trazer rolinhos ou pombinhos. Abriu-se assim o caminho para os pais daquele que se fez pobre por nossa causa. É de se temer que muitos retenham uma contribuição porque pareça tão insignificante.
é mais o espírito do que a própria ação que Deus considera, não tanto os resultados do trabalho quanto os seus motivos. A grandeza de Deus. Um campo muito amplo diminuiu a profundidade da observação. Por isso é permitido e vantajoso distinguir no pensamento o que é na realidade inseparável, para, fixando a atenção em certas partes, adquirir um melhor conhecimento do todo. Tal método se recomenda ao lidar com os atributos de Deus. Tentar compreendê-los todos de uma só vez é, se não impossível, pelo menos de pouco resultado em aumentar nosso conhecimento de seu caráter. Observemos como as dicas neste capítulo nos apresentam a grandeza de Deus em vários aspectos. Uma vez o homem andou com Deus em harmonia ininterrupta. Então a transgressão afugentou a inocência e a vergonha levou o homem a se esconder da presença de Deus entre as árvores do jardim. A consciência do pecado, ela torna necessária uma oferta, sob a qual, para fazer expiação por ele, nós podemos nos aventurar a uma audiência com o santo. Assim, a comunhão pode ser retomada. O antitipo desses sacrifícios, Jesus Cristo, é agora a nossa paz. Ele foi uma vez oferecido para levar os pecados de muitos. Se fosse pobre, uma oferta simples não seria rejeitada, mas um rico oferecer a mesma oferta seria tratado como um insulto a Deus. E a oferta do rebanho deve ser um macho sem defeito. Força e beleza combinadas são necessárias para satisfazer o olhar perscrutador do elevado e eterno Deus. Vemos nesses requisitos incorporados no Cordeiro de Deus o sacrifício perfeito, santo, inofensivo, imaculado. Há um lugar designado para a oferta, o tabernáculo da congregação. A lenha deve ser colocada em ordem sobre o fogo, versículo 7, e as diferentes partes da vítima devem ser colocadas em ordem sobre a lenha, versículo 8. A lei reina em todos os lugares nos domínios de Jeová. Os corpos celestes no céu falam da simetria que ele ama. Plantas, animais e minerais aqui embaixo ensinam a mesma grande verdade. A ordem é a primeira lei do céu. Deus não é o autor de confusão, mas de paz. No culto do santuário, a ordem e a decência são de importância preeminente. O que quer que choque uma mente devota provavelmente será ofensivo para todos aqueles cujos caminhos são perfeitos. A parte da vítima, naturalmente sujeitas à contaminação, devem ser lavadas em água, as entranhas e as pernas. Pode-se considerar isso um procedimento supérfluo, já que eles seriam queimados em breve no altar. Mas isso significaria uma visão extremamente errônea da solenidade de um sacrifício. Aqueles que não têm tempo para servir a Deus adequadamente, é melhor nem tentar. Antes de nos curvarmos diante do Senhor para prestar nosso tributo de adoração e louvor, seria bom purificar nossos corações, santificar os desejos que podem ter se tornado impuros, chamar novamente nossos pensamentos errantes e soltar as sandálias empoeiradas dos pés que têm andado a trilhar nos caminhos do mundo. O Todo-Poderoso deseja que nenhuma parte fique ausente da oferta. As afeições, a força, o tempo, o dinheiro, que foram esbanjados em objetos indignos, requerem a influência santificadora do sangue de Cristo e da água da palavra. Então, são dignos de ser entregues a Deus, consumidos no fogo que testemunha sua aceitação do adorador. Os sacrifícios existiam antes do tempo de Moisés. Sua prevalência entre as nações argumenta que a sua origem é anterior até mesmo à dispersão dos povos lá no evento da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. Nós lemos sobre isso nos tempos
patriarcais. Os patriarcas hebreus ofereciam sacrifícios. Assim fez Jó, que vivia na terra de Uz, que estaria localizada em uma área entre Damasco e o rio Eufrates, ali na orla do deserto da Arábia. Assim fez Noé, Gênesis 8:20. Encontramos Deus orientando Abraão pela maneira a qual os sacrifícios devem ser ordenados em sua adoração. As túnicas de peles, com as quais nossos primeiros pais estavam vestidos, eram presumivelmente de animais oferecidos em sacrifício. Os animais não eram mortos naqueles dias para alimentação. A instituição do sacrifício dataria dessa época e seria uma revelação, sabe do que, meus queridos? Da misericórdia imediata de Deus sobre a vida do ser humano. Eu te encontro no próximo episódio, meus queridos. A gente vai continuar falando sobre isso aqui, continuar no capítulo 1. A gente se encontra lá, tá bom? Vamos firme aí, que a gente está só no capítulo 1, comecinho da temporada. Tem muita coisa boa para a gente aprender, para edificar a nossa vida e colocar em prática também. Senão, é perca de tempo aprender a palavra de Deus e não praticar. Não é verdade? Um abraço. Tchau, tchau.